O tema de hoje é Estavam nus e não se envergonharam. Texto base é Gênesis capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A teologia tradicional, ou a maioria dos cristãos, inclusive dos judeus, interpretam esse verso bíblico como sendo uma nudez literal e que eles não se envergonhavam. Em parte, isto pode ser verdade, porque a nudez humana não é uma coisa feia. Apenas a malícia, apenas os maus pensamentos podem fazer da nudez algo ruim. Contudo, Deus quer ensinar muito mais do que isso. Então é esse o propósito do estudo de hoje. Falar sobre a nudez. Por que Adão e Eva não se envergonhavam? Será que é simplesmente literal? Ou é muito mais do que isso, é espiritual? Então vamos dar início ao estudo, começando pelo Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. Observe que os primeiros capítulos do livro de Gênesis não é um livro para ser interpretado literal, mas sim espiritual. Exatamente porque diz o Salmo 78, que entendemos que o livro de Gênesis é uma parábola. Contém fundos de verdade, evidentemente, de seriedade, mas não deve ser entendido ao pé da letra, tudo que está lá escrito. É o que vamos ver neste estudo. Vamos ler o Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós temos que entender que Deus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Como eu disse, as leis de Deus estão desde o princípio com Deus e durarão eternamente, porque fazem parte do caráter de Deus. Então, de eternidade a eternidade, de Olã a de Olã, Deus é Deus. Então, será que Deus ficou sozinho no universo antes da criação da Terra? E quanto tempo é antes da criação da Terra? Um ano? 50 milhões de anos? 800 bilhões de anos? Ou uma eternidade passada? Uma eternidade passada. E quanto haverá após o reino ser implantado na Terra? Outra eternidade. Então a mente humana é incapaz de conceber isso. Mas podemos, como foi dito, sondar. Né? Se sabemos que Deus trabalha até hoje, conforme disse Jesus, Yeshua, meu Pai trabalha até hoje, até agora, então é inadmissível que Deus ficasse roncando, dormindo, uma eternidade passada antes da criação da Terra. E que Deus continuará dormindo depois que o reino for implantado. Satanás for destruído. Aí não tem nada para fazer, é melhor dormir. Não é isso? Será que é isso que vai acontecer? Ou será que Deus é Deus de eternidade a eternidade? É assim que eu creio. Deus trabalhando de eternidade a eternidade. O texto que acabamos de ler, Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade tu és Deus, de Olã a de Olã, faz toda a diferença. Quando nós entendemos que Deus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre, nós vamos entender em profundidade esse estudo. Agora, se nós fizermos como a teologia tradicional, que entender que Gênesis é literal, e que o homem foi criado no Éden, na terra, aí nós vamos ter uma ideia bem superficial. Deixaremos de entender muitas coisas em profundidade. Se não entendermos que nós existíamos antes do céu e a terra serem criados, tudo perde o sentido. Quando o Eterno conversou com Jó, no capítulo 38, ele pergunta a Jó: Jó, tu sabes, Jó, onde tu estavas quando eu colocaste os fundamentos na terra, Jó? Se é que sabe, se é que entende, Jó. E o caminho da luz, das trevas, Jó? Será que tu sabes, Jó?
No verso 21, o Eterno responde a Jó: certamente tu sabes, Jó, porque já era nascido neste tempo, porquanto seus dias são muito longos. Então a gente vê claramente que Jó já era nascido antes da criação da terra. E ele não é exceção. Todos os anjos existiam antes da criação da terra. Salmo 82, versos 6 e 7. Sois Elohim, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Elohim significa deuses, espíritos, anjos. Sois Elohim, sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Todavia significa portanto, porém, entretanto, como homens morrereis, como qualquer dos mortais. Jó 8, verso 9 diz: nós somos de ontem, ou antigamente, porquanto os nossos dias sobre a terra passam como a sombra. A palavra temol, em Jó 8, verso 9, significa ontem ou antigamente. Então, quando nós temos esse conceito que nós já existíamos antes da criação da terra, nós vamos entender Gênesis com mais profundidade. Isso não quer dizer que vamos saber tudo de Gênesis. Muitas coisas nós vamos ainda descobrir com o tempo, e outras até quando nós estivermos na eternidade, porque os ensinos de Deus são infinitos. Então, tendo como premissa de que nós já existíamos antes que a terra fosse criada, vamos entrar no estudo. Estavam nus e não se envergonhavam. Mas falando sobre o Éden, observe aqui, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Observe que Adão e Eva tinham corpos de carne e sangue. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Como pode Adão e Eva estar no reino de Deus com corpo de carne e sangue? Será que Deus mudou a lei? Porque se Deus disse que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, como que Adão e Eva estavam no reino de Deus? Ou nós temos que entender, não com base no literal, mas no espiritual. Então nós podemos dizer, havia pecado como conhecemos hoje no Éden? Não. Mas de certa forma existia desobediência a Deus, por causa da ignorância. Ignorância do quê? Das leis de Deus, que não eram conhecidas. Observe o próximo slide aí, Gênesis 2, 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Em vermelho é a palavra arumim, plural de arum, que significa sagazes, astutos, nus. Então o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles faziam coisas desagradáveis de Deus, né? Porém, não se envergonhavam. Por quê? Não tinham consciência do pecado. Eu vou mostrar nos próximos slides essa base do que eu estou dizendo. O próximo slide aí, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Observe aí em vermelho a palavra arum, a mesma da palavra nudez. Observe aí que eu coloquei em roxo a palavra arumim da passagem anterior, para os irmãos olharem que são escritas com as mesmas letras no hebraico, com exceção, é claro, do final, o sufixo im, que é o plural, né? Então em hebraico pode ser o final in ou final ot. Então arum, arumim. Elohai, Elohim. Sukkah, Sukkot. Então como que eu sei que é in ou ot? Quando é um substantivo masculino, o final é sempre in. Quando é feminino, é final ot. É claro que há exceções, algumas exceções. Mas o objetivo desse estudo é mostrar que nudez e sagaz é a mesma palavra. Então isso mostra que Adão e Eva
faziam atos de vergonha, mas não sabiam que estavam nus. Existem 26 passagens no Antigo Testamento, no Tanar, contendo a palavra Arum, que é nudez, sagaz. São elas Gênesis 2, 25, Gênesis 3, 1, 1 Samuel 19, 24, Jó 1, 21, Jó 5, 12, Jó 15, 5, Jó 22, 6, Jó 24, 7, Jó 24, 10, Jó 26, 6, Provérbios 12, 16, Provérbios 12, 23, Provérbios 13, 16, Provérbios 14, 8, Provérbios 14, 15, Provérbios 14, 18, Provérbios 22, 3, Provérbios 27, 12, Eclesiastes 5, 14, Isaías 20, verso 2, Isaías 20, verso 3, Isaías 20, verso 4, Isaías 58, verso 7, Oséias 2, verso 5, Amós 2, verso 16 e Miqueias 1, verso 8. Depois os irmãos podem checar verso a verso todas essas passagens para ver os seus contextos. Uma outra passagem que eu queria mostrar sobre a palavra nudez é Amós capítulo 2, a partir do verso 13. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Então é evidente que esse valente, esse corajoso, não voltará nu no sentido literal, mas sim no sentido espiritual. Observe aí no slide, apenas o verso 16, aonde tem a palavra arum, que é nudez, nu. Então observe em vermelho aí, nas traduções, como foi traduzido. Então a Nova Versão Internacional traduziu nus no plural, mas a palavra está no singular. E a King James traduziu por despido, mas é um sinônimo para a palavra nu. Já no grego, nós temos a palavra gúminos. Ela está em Apocalipse, vou citar apenas 3 passagens. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, nu espiritual é como se nós andássemos nu, literalmente, diante de Deus. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. E guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então esse é o sentido pejorativo da palavra nudez, no sentido espiritual. É andar nu para ver as vergonhas. O que são as vergonhas? Os pecados, as iniquidades, as más obras que realizamos por causa dos pecados. Apocalipse 17:16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Então a Babilônia, a meretriz, será despida. Será mostrada as suas vergonhas, os seus pecados. E nós já sabemos quem é essa meretriz. É a Jerusalém, de baixo. Não literalmente, mas representada pelo povo de Deus apóstata, judeus e gentios que praticam iniquidades. Observe aí o próximo slide, Jó 1:21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler a Corrigida e Fiel, que tem mais informações. E disse, nu saí do ventre de minha mãe,
e nu tornarei para lá. Tornarei para lá aonde? Para o ventre da mãe? Ou será que esse lá é outro lugar? Então nós não somos criados no ventre da mãe. Existe um lugar que nós viemos antes de se encarnar no útero de uma mulher, no ventre de uma mulher. A porta de entrada do mundo físico é pelo ventre de uma mulher. A porta de saída do mundo físico é pela morte do corpo físico. E Jesus não anulou nenhuma das leis. Veio pelo ventre de uma mulher e saiu pela porta da frente, pela morte do corpo físico. Então o que nós somos? Somos anjos. Salmo 82, verso 6. Sois Elohim, deuses. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Olha aí. Jó 8, verso 9. Nós somos de ontem. Porquanto os nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Nós somos de ontem e nós somos de antigamente. São as duas traduções possíveis para a palavra que está lá no hebraico. Então observe esse slide de Jó 1, 21. Arum, sagaz, astuto, no 10, né? Em roxo, a palavra chuve, voltar, retornar. E em verde, a palavra chamar, lá, para lá. Observe como está de acordo com o que Paulo escreveu sobre Adão e Eva pecavam, mas não se envergonhavam porque não sabiam que era pecado. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Observe aí. Como que eu vou saber se cobiçar é errado se não tem lei? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então o juiz não pode me condenar se não tem lei. Se na lei lá não tiver lá, não matarás, e quem matar vai ficar 30 anos preso, o juiz não pode me condenar à prisão por 30 anos, porque matar não é pecado. Mas será que matar não é pecado? A lei de Deus muda? A lei de Deus não é eterna? A lei de Deus não estava no Éden? Claro que estava. Mas Adão e Eva não conheciam. Continua com o texto, ó. Verso 9. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Não foi isso que Deus disse? Quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Era a única lei existente que Adão e Eva conheciam. Eles transgrediram. E aí o que aconteceu com eles? Morreram. Porque aí tinha lei. Então estavam nus e não se envergonhavam. Pecavam também. Mas Deus não levava em conta. Porque a lei ainda não tinha sido revelada para Adão e Eva. Romanos 4, verso 15. Porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Olha aí. Se não há lei, não há transgressão. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entenderam? Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Observe aí Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora já estamos na ignorância? A lei já não foi revelada? Então o que Deus manda fazer? Pede a todos que se arrependam. E quando começamos a pecar, nós nascemos pecadores no ventre da nossa mãe? Ou nós trazemos o pecado antes de nascer? É muito mais natural e coerente que trazemos o pecado antes de nascer, porque nós somos anjos, Elohim, deuses. Olha o que diz Gênesis 8:21 nesse próximo slide. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não é desde a sua infância, não. Desde a sua mocidade.
nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Observe aí no hebraico, em roxo, a preposição mi, que vem do min, né? Desde de. E em vermelho, a palavra nuraim, que significa juventude, mocidade, vida pregressa. Olha que interessante, vida pregressa. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Para confirmar o próximo slide aí, dentro do quadradinho, que está em inglês, né? Youth, Early Life, que é a vida pregressa. Juventude e vida pregressa. Esse próximo slide está do My Sword Bible, do meu celular, do dicionário Strong. Então observe que também é Youth, juventude, e Early Life, que é a vida anterior, vida pregressa. Salmo 25:7, o próximo slide. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Então observe aí, neuri, juventude, mocidade. E o final i, né, é o pronome possessivo minha. Então por isso que o tradutor colocou minha juventude. Próximo slide, Salmo 71, verso 5. Porque tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Observe aí, mesma coisa, min, desde de, em roxo, e em vermelho a palavra neuri, juventude, mocidade, e o i no final, minha. Então, como a palavra de Deus diz, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Porque o corpo de carne e sangue é corruptível. Não é isso que diz 1 Coríntios 15? E como é que no tempo de Adão e Eva ele não era corruptível? Claro que era. O corpo de carne e sangue não foi projetado para viver eternamente. Salmo 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Esse texto aqui só foi escrito porque o homem pecou? Ou porque está dizendo uma lei natural? Para mim é porque é uma lei natural. Como eu disse, a porta de saída do mundo físico é pela morte. Senão os anjos jamais voltariam a ser anjos na ressurreição. Viveriam eternamente com o corpo de carne e sangue. O corpo de carne e sangue é uma experiência temporária. Salmo 49, 12. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Os animais pecaram, então por que eles morrem? Então essa teologia que é ensinada está errada. Os animais, por causa do homem, morrem. Então é falta de maturidade. Se os animais morrem, o homem também morre. Por quê? É composto do mesmo corpo de carne e sangue. Jó capítulo 14, verso 1. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Então o corpo de carne e sangue é perecível. Foi projetado para morrer. Isso está de acordo com as Escrituras e com o que diz Salmo 82. De que nós somos deuses, Elohim, espíritos, anjos, e como homens morreremos. Duas naturezas para o anjo, ora encarnado, ora fora do corpo de carne e sangue. E eu disse que os animais morrem como os homens, não disse? Vamos ver os animais agora. Será que eles são iguais aos homens? Será que eles possuem alma e espírito? Vamos ver. Gênesis 1:30. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, fôlego de vida é a palavra nefesh, que também significa alma. Então, a palavra nefesh hayá, nefesh é a alma ou fôlego de vida, e a palavra hayá, vida. Mas olha o que Salomão escreveu. Salomão era sábio e meditava sobre a natureza, meditava sobre a vida e a morte. Olha só como ele escreveu. Eclesiastes capítulo 3, verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Olha como ele meditava. Olha, todos morrem. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, nefesh. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade.
Aqui ele está olhando do ponto de vista carnal. Mas nós sabemos que o homem tem alma, não só fôlego de vida. E tem espírito. Mas vamos continuar com Salomão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Repito, Salomão está falando do corpo físico, dos animais e do homem. Mas olha o que ele disse no 21, como ele pensava espiritualmente. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os animais para baixo, para a terra? É uma pergunta que ele fazia. Isso mostra que Salomão não sabia a resposta. Mas observe como que ele escreveu no hebraico. Tá aí o próximo slide. Em roxo está a palavra Binei Adam. Binei quer dizer meu filho, Adam, homem, humanidade ou Adão. Em verde a palavra Ha-Behemá, que é animal ou besta, né, besta fera. E em vermelho, olha que interessante a palavra Ruar, espírito, vento, sopro. Então quando está falando de espírito, está falando de quem? Do homem ou dos animais? Dos animais. Olha aí como está traduzido em vermelho. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Mas fôlego se escreve nefesh ou ruar em hebraico. Observe aí o que o tradutor fez. O tradutor, como tem uma teologia pré-concebida, pensou que os animais não têm espírito e colocou o fôlego de vida. Mas aí a palavra é ruar, espírito, vento, sopro e jamais fôlego. Teria que estar aí nefesh, se fosse falar do fôlego de vida. Observe o próximo slide, como confirma o que eu estou dizendo. Eclesiastes 3:21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo? Para a terra? Olha aí em vermelho. É a palavra ruar, não é a palavra pneuma. E em roxo a palavra Binei Adam, que é o meu filho, né, da humanidade. E em verde a palavra animal, besta, Ha-Behemá. Então o animal tem espírito, sim. Nós não sabemos que quando morre o homem, o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus? E o espírito do animal, para onde vai? Para baixo ou para cima? Volta para Deus ou não volta? Tá vendo como tem coisas para a gente aprender? E que a teologia tradicional está engessada há 2000 anos e não cresce? Mas Salomão pensava. Por que a teologia de hoje não pensa? Não procura meditar? Será que no mundo espiritual, no paraíso, tem animais ou não tem? Essa é uma questão. Se os animais têm espírito, que tipo de espírito são? É claro que aparentemente mostra não ser igual ao do homem, pelo livre-arbítrio desenvolvido. Mas observe que os animais são dotados de inteligência. Não igual a dos homens, mas tem. Cachorro, gato, tem sentimentos. Chora, fica alegre, sente raiva. Entendeu? Então eles são animados por espírito também. Então precisamos meditar sobre vários assuntos. Como eu disse no início desse estudo, mas estou trazendo para os irmãos meditarem a respeito. Trazendo para os irmãos crescerem nesse entendimento de que é preciso buscar a verdade, buscar entender a vida, a morte, tudo que nos cerca, observar a natureza. O que é mais coerente? Você crer que Satanás, essa serpente, como anjo falando Adão e Eva, ou que era literalmente uma cobrinha falando? Cobra fala? Cobra andava e depois rastejou e comia pó? Então Deus faz conosco igual a gente faz com as crianças. Primeiro a gente conta uma fábula para depois explicar a realidade da fábula. Assim também é Gênesis. Lembre lá, Salmo 78, verso 2. Promulgarei parábolas desde os dias da antiguidade. O texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 1 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Então essa era uma tradição oral que existia lá no povo de Deus, né? Os pais comeram uvas verdes e os filhos é que pegaram a doença. Mas olha o que diz o verso 3, o que Deus disse no verso 3.
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Todas. Por isso que eu digo que todos são filhos de Deus. Agora, a Escritura fala que os filhos de fato são os da fé, aqueles que obedecem. Mas, assim como no mundo terreno, se você pegar o DNA dos filhos, você vai perceber que todos eles são filhos daquele pai, geneticamente. Estão criados à imagem e semelhança de Deus, o DNA de Deus. Contudo, os filhos são aqueles que vivem na casa do pai. Os filhos são aqueles que amam o pai. Os filhos verdadeiros são aqueles que servem ao pai. Então é como eu sempre digo nos meus estudos. Todos são filhos de Deus. Mas existem dentre os filhos de Deus os rebeldes e aqueles que servem a Deus. Por isso é que devemos entender a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrepende e volta aos caminhos do Eterno, este o recebe de braços abertos e o reconsidera novamente como filho. Coloca o anel no dedo, a roupa nupcial, as sandálias nos pés, etc. E observe que o pai estava olhando todos os dias ao horizonte para ver quando o filho rebelde estava voltando. Então o pai está sempre esperando de braços abertos. É isso que devemos entender. Então, como foi dito em Ezequiel 18, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas morrerá no sentido espiritual. No sentido de que deixará comunhão com o Eterno. Não que deixará de existir. Há essa confusão teológica. Um bom pai jamais mata o seu filho. Muito pelo contrário, ele tenta resgatá-lo. Ele tenta curá-lo. Agora, se formos nivelar Deus por baixo, como um homem, é claro que ele não vai querer problema. Vai querer matar os seus filhos rebeldes. Mas aí estaremos criando um Deus segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e não o que Deus é de fato e de verdade. Verso 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Aqui está falando espiritualmente. Observe que não é literal. Porque essa pessoa já não vive? Claro que sim. Mas aqui não está falando viver no futuro? Sim. O viver aqui é espiritual. Assim como morrer também é espiritual. Entende agora por que a confusão no meio teológico? Então certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, então esse justo, né? Gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Está vendo? Futuro. Não viverá quer dizer morrerá. Espiritualmente. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. É como eu afirmo. Se meu pai mente, eu não sou mentiroso. Se eu sou adúltero, meu filho ou minha filha não é adúltera. Então o pecado não se passa de pai para filho. Da mesma maneira, eu não herdo automaticamente a salvação de Abraão, Isaac, Jacó. Eu tenho que buscar a minha salvação. Então, se meu pai está salvo, tem a vida eterna,
não quer dizer que eu estou salvo. Da mesma maneira, se eu estiver perdido, não quer dizer que meu filho também estará perdido. Se ele buscar a Deus, ele certamente viverá. Então, continuando. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-o, não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Então esses textos que eu acabei de ler mostram exatamente isso. O pecado não se herda de pai para filho, assim como também a salvação. Verso 18. Quanto ao pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então é cada um segundo as suas obras. Veja o texto da lei, Deuteronômio 24:16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então, como eu já disse em estudos anteriores, Deus é um juiz. Se não estiver prescrito na lei, Deus não vai poder condenar ninguém. Porque sem lei está morto o pecado. Um juiz que julga sem lei não é um juiz justo. Mas, se na lei consta os pecados, os delitos e as suas consequências, o juiz emprega o julgamento ao rigor da lei. Mas nós sabemos que também está no caráter de Deus de que Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E que na carta de Tiago diz expressamente: aquele que usou de misericórdia, Deus usará de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, acima do literalismo da lei, Deus utiliza o amor, Deus utiliza a misericórdia. Então não quer dizer que Deus é injusto. Deus vai punir sim os rebeldes, aqueles que não usam de misericórdia. Se eles não usam de misericórdia, Deus não tem razão para usar de misericórdia. Contudo, como eu disse, na parábola do filho pródigo, basta o filho se arrepender e o pai estende a mão novamente. O que qualquer bom pai, qualquer boa mãe faria. E não cremos num Deus humano, num Deus carnal, que não perdoa, que não ama os inimigos. Não vamos transformar o nosso Deus em hipócrita ao condená-los eternamente ao inferno e muito menos matá-los somente por serem rebeldes. O matá-los, que eu quero dizer, é aniquilar a existência da alma e do espírito. Então, qual foi o pecado de Eva? Foi cobiçar a árvore do fruto. Observe o que Tiago diz no capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que morte que é essa? Espiritual. Separação de Deus. Adão e Eva não comeram do fruto e não morreram? Morreram instantaneamente. Como eu digo,
O reino de Deus é online. Então, se transgredimos, estamos em maldição. Se nos arrependemos e buscamos a Deus, temos a vida eterna. Agora, se eu não tenho essa índole, por mais que uma pessoa ou várias, o próprio Satanás, chega para nós e diga, vá lá e mate, a gente não mata. Agora, Satanás e seus anjos sabem muito bem nossos defeitos, porque eles observam as nossas condutas. Então ele sabe aonde nos tentar. Ele sabe por qual caminho nós somos mais frágeis. Então, se nós temos um vício de bebida, primeiro eles nos levam a beber, para depois, com o efeito do álcool na cabeça, sem questionar, a gente possa realizar coisas piores. Entende o mecanismo espiritual como funciona? Então vemos em Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, ou seja, cobiça, que diz Tiago. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Observe que quem pecou primeiro foi Eva, e não Adão. Eva comeu e deu a seu marido. Então, para terminar, vamos reler novamente Gênesis 2, verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam porque cometiam pecados, mas não sabiam que era o pecado, porque eles ainda não tinham conhecimento da lei. E nós sabemos que a lei de Deus é eterna. O caráter de Deus não muda. Então, não matar, não roubar, sempre existiu. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que esta era a única lei conhecida. Então, se eles transgredissem, estariam cometendo pecado. Mas o não matar, não roubar, não fazia parte, apesar de existirem. Então, como a gente já viu nesse estudo, mesmo que Adão e Eva cometessem mentiras, adultérios, não seriam condenados, porque eles não conheciam a lei. Então estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente que era sagaz, Arum, nu, né? Lembra do significado da palavra Arum? Nudez? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então a serpente estava contando uma meia-verdade. Não morre no sentido literal do termo. Ou seja, a alma e o espírito não deixam de existir. Mas a morte espiritual certamente viria. Mas a teologia tradicional interpreta isso como morte física. Mas nós sabemos que a morte física faz parte do processo natural do corpo de carne e sangue. Afinal, é um corpo corruptível. E Adão e Eva estavam no paraíso, mesmo tendo o corpo de carne e sangue. E nós sabemos que o corpo de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, como entender essa anomalia, esse paradoxo? O reino de Deus está dentro de nós, como disse Jesus no Evangelho de Lucas. Ou seja, se nós vivemos, nós temos a vida eterna. A nossa alma, nosso espírito volta para Deus. E o nosso corpo volta para o pó. Mas nós não teremos o corpo incorruptível? Sim. Então é por isso que temos a vida eterna. Verso 5. Porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Para você conhecer o bem e o mal, você tem que conhecer a lei de Deus. Saber o que é certo e o que é errado. Então observe que esta árvore do conhecimento do bem e do mal representa a Torá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então essa árvore dava entendimento. Mas esse entendimento não é ruim, ele é bom. Vamos dizer assim que a árvore do conhecimento do bem e do mal é um mal necessário. Então mesmo Deus não querendo que as pessoas comessem, saberia que era necessário
que eles comessem. Porque o mal, o pecado, faz parte do processo de salvação. Se a gente não se afundar no fundo do poço, se Satanás não estiver governando a nossa vida, a gente nunca vai buscar um Salvador. Pois se tivermos toda sorte de bênçãos, jamais buscaríamos um Salvador. Jamais buscaríamos a Deus. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Olhos o quê? Espirituais. Eles não enxergavam? Claro que sim. Então os olhos espirituais foram abertos. E perceberam que estavam nus. Que nudez era essa? Espiritual. Mostrava as vergonhas, mostrava os pecados, as iniquidades. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então o que eles tentaram fazer? O que significa figueira, segundo a tradição judaica? A Torá. Então eles tentaram colocar folhas de figueira cobrindo a nudez, ou seja, legalismo. Tentaram cumprir os mandamentos pela força. Mesmo que em seu coração eles não estavam totalmente convertidos. Então é o que nós vemos hoje no meio religioso. Muitos irmãos nossos tentam cumprir as leis para mostrar para Deus, olha, eu estou obedecendo. Mas será que isso é o desejo espiritual de fato? Será que eu não estou indo pela força, ao invés de estar indo pela graça, pelo amor de Deus? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Observe, não é nudez literal, é nudez espiritual. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aí como foi Eva a primeira que pecou. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então observe como um joga a culpa para o outro. E nunca a gente se reconhece como pecador. Então é isso os que vão pelo legalismo da lei. Tá vendo, Deus? Ó, eu estou obedecendo os mandamentos. Os outros ali que não estão obedecendo. Eu estou fazendo a minha parte. Lembra-se da parábola que Jesus contou? Daquele que batia no peito dizendo-se fariseu? Olha, graças a Deus, Senhor, que eu não sou como esse publicano. E o publicano estava se humilhando diante de Deus. Então qual que era o verdadeiro servo de Deus? Aquele que batia no peito, reconhecia-se obediente a Deus? Ou o publicano que reconhecia-se pecador? É claro que é o segundo. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizesse, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Então as pessoas entendem. Então a teologia tradicional pensa que existia uma serpente que andava e falava, e que depois do pecado ela rastejava e comia pó. Então esses são simbolismos que a Escritura utiliza. Quem é Satanás? É um anjo. E esse anjo é uma serpente, é uma cobra? Não. Ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem espírito e tem alma. Mas se tornou como uma figura do mal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Satanás significa adversário. Todos aqueles que pecam se tornam adversários de Deus, lutam contra Deus. Isso não quer dizer que não existam forças espirituais malignas. Sim, e como em todos os lugares, existem os chefes, o chefe dos chefes e o presidente. Então, por trás dos anjos maus, existe Satanás, o líder dos demônios, o líder dos espíritos dos anjos maus. Verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Observe que Eva aqui já tinha filhos, porque senão não tinha sentido esse texto aqui, ó.
multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Ela não sabia que era dor de parto. Como que Deus ia falar que ia multiplicar a dor de parto? Isso mostra que existiam, já dentro desse contexto, vários filhos de Adão e Eva. E a gente vê em Ezequiel 31 que as árvores do Éden tinham ciúmes dele e que elas desceriam ao Sheol. E o que são árvores? São pessoas, no sentido espiritual. Porque a árvore literal não sente ciúmes. A árvore literal não desce ao Sheol. Deus não faz plantação de árvores no inferno, na região dos mortos. Então multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meia dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Por isso é que Paulo, nos textos do Novo Testamento, fala que o primeiro Adão é que entrou o pecado. Então toda a terra seria maldita por causa de Adão. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e aos pó tornarás. Então no verso 18, e tu comerás a erva do campo. Não só no sentido literal, que era a alimentação, né, do homem, mas também a alimentação espiritual. A erva do campo não é homem, e o homem não é pó, e ao pó voltará. Então a serpente comerá pó. Então aquele que peca se torna como a serpente, come pó, come a erva do campo. Verso 20, deu o homem o nome de Eva e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então o nome Adam, que vem de Adamá, terra, se chama terreno, terráqueo, seres humanos. E Eva significa vida, na língua original hebraica. Então por isso que ela é simbolicamente a mãe de todos os seres humanos. Verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e os vestiu. Então essa vestimenta aqui é uma túnica no original hebraico. E peles, é peles de animais. Ou seja, Deus mostrou ao homem qual é o caminho quando ele peca. Não é se vestir com folhas de figueira, ou seja, usando a lei para se justificar diante de Deus, mas usar vestimenta de peles de animais, ou seja, sacrifício, já apontando simbolicamente para o sacrifício de Jesus, de Yeshua. Então esse é o verdadeiro caminho da justificação. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra. Então Deus tirou ele do jardim do Éden, que é espiritual, e colocou ele para lavrar a terra, aqui no planeta Terra, de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente. Então nós já vimos que esse oriente é a palavra Queden. Queden significa tempos antigos, tempos primitivos, antiguidade, eternidade. Então Deus colocou os querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então onde está a árvore da vida? No mundo espiritual. Ela não está no planeta Terra. Ela não está ao oriente, porque se estivesse ao oriente bastaria procurar, e nós encontraríamos o Éden, sem com isso nos arrependermos. Então se quisermos ter a vida eterna, se quisermos habitar no Éden, devemos buscar o reino de Deus. E como disse Jesus, é online. O reino de Deus está dentro de vós, não vem com visível aparência. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Online. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Até a próxima. Um abraço a todos e shalom, shalom.